Salve, salve! Você que está chegando aqui pelo meu canal, é a primeira vez, não me conhece, eu sou Chico Forlenza, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu falo de vários assuntos místicos, esotéricos e até pessoais aqui no meu canal, mas esta playlist é para publicar as aulas de baralho cigano, o curso básico de baralho cigano que eu ministro online, ao vivo, pelo Zoom, e disponibilizo o vídeo completo depois para os alunos, com material didático, com material de ilustrativo, e aqui eu venho para fazer um resumo da aula. Nós estamos na quinta aula do curso básico de baralho cigano, e nesta aula nós vamos ver três cartas muito interessantes e muito profundas também. Nós vamos ver a carta 13, a criança, 14, a raposa e 15, o urso. E essas cartas, elas se comunicam entre si por vários aspectos, e eu falo de muitos aspectos profundamente das cartas, indo muito além das palavras-chave, que eu realmente acho que elas são muito importantes, que a gente tenha em mente algumas chaves, né, em forma de palavras, mas que isso não pode aprisionar a nossa mente, a nossa intuição na hora da leitura. Eu disse mente e intuição, porque é um movimento mágico energético que acontece enquanto nós estamos lendo, que passa pela mente e passa pela intuição. E isso é muito sutil, eu ensino tudo isso nas aulas ao vivo. Se você quiser participar, entre em contato comigo e venha, porque dá tempo. Nós temos também um grupo de WhatsApp bastante dinâmico, com exercícios, com práticas, né? Então eu acho que você vai gostar. Vamos lá, vamos para o assunto da aula de hoje, quinta aula do curso básico de baralho cigano, a carta da criança. Vocês estão vendo aí uma criança numa atitude mais pura e suave, né? Que é uma criança que está num campo, um campo onde ela se sente segura, e ela tem ali a delicadeza, a gentileza do próprio coração infantil, e ela atrai uma borboleta, e ela está num campo florido, um campo que tem um horizonte, não é? Enfim. De qualquer maneira, seja qual for o desenho ou a ilustração da carta, a criança sempre vai nos falar das renovações, dos ciclos que se renovam, de algo novo que está acontecendo na vida do nosso consulente ou na nossa própria vida, né? É o renascimento. A criança ela tem a curiosidade, ela tem essa pureza e tudo na vida da criança está em potencial, está ali pronto para florescer. Nós, como adultos, olhamos e enxergamos esses potenciais às vezes, né? Enxergamos que existem os potenciais ali, né? Sobre que assuntos a nossa criança fala? Bom, a criança ela está no processo de aprendizagem contínuo, como todos nós durante toda a vida. Mas nós, adultos, nós já temos muitas crenças e muitas limitações na nossa vida de forma geral, gerada pelo acúmulo de informações que formaram a nossa personalidade. A criança não. Ela é um aprendizado de descobertas com a energia da simplicidade, da pureza, da leveza, né? Então, ela vai falar. Vamos dividir assim, aspectos positivos e aspectos, digamos, desafiadores. O que traz como desafio quando tira a carta da criança? Bom, se formos olhar os aspectos positivos, a criança ela está falando de quê? Novos começos, oportunidades que aparecem. Então, se a pessoa pergunta sobre o trabalho, como está o trabalho dela, ou ela está almejando uma promoção, ela está almejando um trabalho novo, uma mudança de carreira, ela não está muito certa se isso vai ser bom, se vai ser ruim, e entre as cartas para responder a essa pergunta, você tira a carta da criança. A criança está falando de novos ciclos, de novos recomeços, né? Do desenvolvimento dessa aprendizagem, do uso da criatividade, da imaginação. Tudo isso a criança fala sobre a resposta do trabalho, por exemplo. Agora, se a pessoa pergunta, por exemplo, o que está atrapalhando a vida dela no relacionamento afetivo? É uma pergunta muito objetiva, uma pergunta que pede um conselho. O que está atrapalhando a minha vida no o meu relacionamento na minha vida? Eu estou no relacionamento, ele não está legal. Eu quero saber que energia que está atrapalhando isso.
Bom, a gente, se tiver a carta da criança no meio da leitura, das cartas que você tirou para a leitura desse tema, nós vamos falar de imaturidade, né? Alguém nessa relação está tendo uma atitude imatura, talvez por uma falta de experiência, não é? Para a gente pode não falar necessariamente de criancice, mas são aspectos de alguém nessa relação que se assemelham a aspectos da criança. Pode ser a birra, pode ser o ciúme, pode ser a falta de experiência para poder dialogar de uma forma adulta, né? Pode ser também, vamos supor, na experiência do trabalho, onde a pessoa está querendo uma promoção, ou está querendo uma transição de carreira, está querendo uma nova fase na sua profissão, e ela pergunta quais podem ser os aspectos que estão impedindo essa evolução. A gente pode falar com a carta da criança que talvez esteja sendo difícil realmente assumir novas responsabilidades. Porque a criança, ela não assume muitas responsabilidades, ela não se compromete, né? Ela está vivendo o momento aqui e agora. E, inclusive, isso traz um outro aspecto, que é o da dependência. A criança necessita de proteção. Por mais autônoma que ela seja, que ela já saiba se alimentar, que ela já saiba se vestir, que ela saiba até o caminho para ir para a escola. Ela precisa de orientação, de assessoria, porque ela ainda é um ser dependente. Precisa de proteção. Então, todos esses aspectos a gente pode apresentar como desafios para a pessoa. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês sobre uma coisa que eu enfatizo no meu curso, sobre nós como leitores de baralho para as pessoas que nos procuram. Só dá licença para eu tomar um gole do meu chá, porque eu estou saindo de um período gripal e ainda sentindo necessidade. Moro aqui na praia, onde o clima é bem frio e bem úmido, e então, para poder garantir que essa aula fosse gravada, mesmo com a gripe, eu resolvi gravar, para deixar aqui para vocês essas mensagens. E se você chegou até aqui, você está me ouvindo, você está me acompanhando e está achando que está legal, que você gosta desse jeito da gente conversar sobre as cartas e sobre o baralho, oráculo e outros assuntos que eu trago na minha aula, já deixa um joinha e considere se inscrever no canal. O canal está começando, tenho poucos seguidores, mas eles são queridos e me acompanham, e eu convido você para fazer parte dessa jornada de autoconhecimento, se aprofundando nos estudos esotéricos, místicos e herméticos.